Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro para estudo do livro As 16 Leis do Sucesso. Hoje nós vamos para a lição 3 e eu decidi mudar um pouquinho o formato dos encontros anteriores, porque eu penso que talvez seja mais produtivo para nós que estamos querendo de verdade estudar as lições, se nós pontuarmos as coisas mais importantes de cada capítulo. Porque o livro cada um pode ler e interpretar da sua forma depois, ou pode ouvir o audiobook nos canais da internet. Então vamos para o que é mais importante, para que não se estendam esses encontros, no sentido de que a gente tire as lições para trazer para a nossa prática diária, tá? Então, lição 3, autoconfiança. A lei. A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Ela deve ignorar a palavra impossível e não se importar com as derrotas temporárias, pois deve ter consciência de que está caminhando para o sucesso e que os tropeços fazem parte do caminho. Se um plano fracassar, ela deve substituí-lo por outro e seguir adiante. Acima de tudo, deve confiar nela mesma e na sua capacidade de realizar os seus sonhos. Chaves do sucesso. As pessoas têm apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas e que apenas esperam para ser despertadas. Elas nunca terão concepção verdadeira dessas possibilidades se não desenvolverem uma autoconfiança superior ao plano das influências vulgares do ambiente em que vivem. O autor aqui nos convida a de verdade trazer essa confiança em nós, no sentido de pararmos de dar ouvido às vozes que ficam dizendo para nós, sejam elas internas ou externas, que é difícil, que isso não vai dar certo, ou que isso não é para você, que esse sonho é grande demais para você, porque tanto as vozes internas, elas estão baseadas sempre em experiências do passado, então elas não podem trazer nada de novo para você, porque essa é a nossa mente que fala o tempo todo no nosso ouvido, está baseado em conhecimentos e aprendizados passados. E a voz que vem de fora, ou seja, de outras pessoas, também está baseada nos valores, nas crenças, nas vivências e experiências e informações da outra pessoa. E nunca dizem respeito a quem você é, ao quanto você é capaz, até onde você pode ir. E não há, entre as forças humanas, uma tão capaz de libertar essas possibilidades quanto o princípio da autossugestão. Por ignorar a forma de funcionamento desse princípio, a maioria de nós o usa de tal modo que ele se transforma em um obstáculo em vez de um elemento de auxílio. A autossugestão é a nossa capacidade, nosso poder de ficar trazendo para nós certezas, verdades, ou quanto mais eu repito frases e palavras positivas a meu respeito, a respeito dos meus sonhos, daquilo que eu quero conseguir, ou ter, ser ou fazer, com mais facilidade isso se transforma na minha realidade. Porque o que eu vejo se manifestar... Nossa, perdão, gente, tá difícil enquadrar aqui hoje. Porque o que eu vejo se manifestando na minha realidade é sempre uma projeção do conteúdo da minha mente, daquilo que eu acredito. Então, se eu começo a usar a autossugestão para repetir frases positivas a respeito daquilo que eu desejo manifestar na minha vida, com mais facilidade aquilo pode se tornar real. Pense, por exemplo, no que acontece com o vendedor que não possui a confiança necessária em si ou no seu produto. O que acontece quando ele aborda um cliente em potencial? O cliente sentirá sua falta de confiança e, devido ao impacto que ela terá sobre ele, dificilmente acabará realizando a compra. Ou seja, os pensamentos do próprio vendedor irão sabotar o seu desejo. Isso acontece em inúmeros segmentos da vida e justifica a importância de desenvolver as qualidades que lhe dão a autoconfiança necessária para expor o melhor que há em você. Querer é poder.
você será capaz de alcançar qualquer objetivo a que se propuser, se verdadeiramente acreditar que é capaz. Pense em duas pessoas, uma que vive uma vida plena de sucesso, felicidade e bem-estar, e outra que não está indo a lugar algum. Analise as atitudes de cada uma delas minuciosamente e você verá que aquilo que as separa é basicamente óbvio: autoconfiança. Talvez você se lembre da primeira lição e esteja se perguntando: essa distinção não era o propósito? Sim, exatamente. Mas uma pessoa sem autoconfiança dificilmente definirá um propósito apropriado. Odeio ter que dizer isso, mas uma coisa é certa: ninguém estará a fim de investir em uma pessoa que não aposta em si mesma. A primeira pessoa apta a colocar todas as fichas na mesa de apostas por você deve ser você mesmo. Convença-se de que você é capaz e a opinião de ninguém mais importará. Há um talento escondido em você, esperando para ser desenvolvido. Se você fizer isso, vai atingir um nível de confiança que nunca teve. Esse talento é sua base mais firme. Se você descobri-lo, estimulá-lo e atuar sobre ele por tempo suficiente e da forma correta, alcançará níveis extraordinários de excelência. Entenda, ninguém é bom em tudo. Escolha uma coisa e pratique-a até se tornar o melhor do mundo nela. E então eu lhe pergunto: qual é o seu talento? Você já o desenvolveu? Qual é a sua expertise? No que você é o melhor? E o que exatamente significa talento? Talento é aquela habilidade que você possui de exercer determinada atividade com uma facilidade maior do que grande parte das pessoas à sua volta. Pense naquilo em que você sempre foi naturalmente bom. Na medida que você for aprimorando esse talento com conhecimento, técnica e prática, estará extraindo o melhor de si. Além de se tornar bom nisso, vai obter satisfação, prazer e sentido nessa atividade. A receita do sucesso é descobrir essa atividade, torná-la a base sobre a qual você definirá seu propósito de vida e depois desenvolvê-la. Então, só para reforçar, ele diz que a base desse sucesso é a gente compreender qual é o nosso talento, aquilo que a gente faz, ou que as pessoas falam para nós: nossa, como você é bom nisso. Ou que muitas vezes esse talento a gente pode descobri-lo pensando em o que você fazia quando era criança, do que você brincava, com o que você sonhava. É uma das formas da gente pensar. Ou o que você faria até de graça, o que faz os seus olhos brilharem. Ou, de novo, o que as pessoas falam que você é muito bom em fazer. Então, é conhecimento, é talento e a prática disso. Então, que a gente use esses pilares de conhecer, quando nós percebemos qual é a área do nosso talento, algo que a gente queira desenvolver ou queira trazer como trabalho para a nossa vida, isso é o talento. E para desenvolver esse talento, para que a gente se torne excelência, para que nós possamos de verdade fazer isso da melhor forma possível e ter o retorno que a gente espera disso, é importante que nós aumentemos o grau de conhecimento que nós temos nessa área do nosso talento, que a gente traga para isso a quantidade maior de técnicas que facilitem o nosso exercício daquele nosso talento e que a gente tenha prática. Quanto mais nós praticarmos aquilo, melhores nós vamos nos tornando naquela área que nós escolhemos. Qualquer pessoa pode começar, mas apenas aquelas que acreditam em si terminam o que começam. Se você quiser alcançar suas maiores aspirações, superar seus desafios e desenvolver autoconfiança forte e segura, há outra coisa que você precisa fazer:
assumir 100% de responsabilidade sobre a sua vida. Isso mesmo, você precisa se tornar dono de si. A verdade é, somos os únicos responsáveis por nossa vida. A regra geral nos manda culpar o outro ou uma circunstância qualquer por nossos obstáculos, problemas e reveses. Quando algo nos acontece, podemos assumir 2 tipos de atitude: chamar a responsabilidade para nós e agir ou negá-la, responsabilizando outra pessoa ou circunstância. Quando negamos nossa responsabilidade, quando culpamos outra pessoa, Deus, o destino, a sorte ou uma circunstância qualquer, colocamos-nos em uma situação de vítima. Nessa condição, renunciamos ao controle da nossa vida, perdemos a esperança, o entusiasmo e a motivação e nos acomodamos em um estado de resignação, estagnação e frustração. É nesse momento que a confiança dá lugar à depreciação, reclamação, discussão, comparação e crítica. Se você acredita que não possui controle sobre o que acontece com você, esse controle necessariamente precisa estar nas mãos de outra pessoa ou entidade. Nesse caso, você não é uma pessoa livre, porque depende de outra. Se for assim, na maior parte do tempo, você não passa de um fantoche, um boneco que se movimenta de acordo com os desejos dos outros. Se você não tiver controle sobre a sua vida, se ela estiver nas mãos de outra pessoa, como você poderá ter autoconfiança? Nesse caso, você ainda está no estágio da dependência e, por isso, nunca poderá alcançar ou atingir ou agir no nível da interdependência, onde está o verdadeiro sentido da vida plena e equilibrada. Outra coisa, se você depender de outra pessoa, pouco adiantará definir um propósito para a sua vida. Uma vez que suas atitudes dependem do outro, você nunca conseguirá realizá-los por vontade própria. A seguir, vou apresentar 6 passos que podem ser seguidos por qualquer pessoa para tornar sua vida mais poderosa, equilibrada, confiante e integrada. 1. Descubra seu talento natural e transforme-o em seu ponto forte, aprimorando-o com conhecimento, técnica e prática. 2. Defina um propósito com base nesse talento. 3. Elabore um plano que explore seus pontos fortes para realizar o seu propósito. 4. Desenvolva, por meio da autossugestão, a autoconfiança necessária para desenvolver seu plano e realizar o seu propósito. 5. Haja todos os dias na execução do seu plano. Estabeleça uma meta diária para o desenvolvimento do seu talento e trabalhe arduamente para atingi-lo. E 6. Forme uma mente mestra poderosa em torno do seu propósito definido. Nada pode ser mais frustrante do que depender da piedade alheia. Quando abrirmos a porta que leva ao poder armazenado dentro de nós, encontraremos um potencial que fará empalidecer todas as outras descobertas do passado e do presente. Esse tipo de dependência da qual acabamos de falar é muito mais comum do que se imagina. Pessoas dependentes reagem durante toda a vida conforme o seu condicionamento ou as suas crenças ou as informações que traz como verdades. Vivem em razão de suas condições e matam a capacidade de mudar. Toda vez que alguém diz, essa pessoa me tira do sério, na verdade, isso significa que o seu estado emocional está nas mãos dessa outra pessoa, que ele não possui controle sobre as próprias emoções e que a outra pessoa, por meio das suas atitudes, o controla. Quando alguém diz que não possui tempo para fazer o que mais gosta, na verdade, está afirmando que não tem controle sobre o próprio tempo e que são as circunstâncias que decidem o que ele fará ou não. É preciso esclarecer, pelo menos para si, se você é escravo de escolhas erradas ou se está conscientemente nessa situação apenas por um tempo,
pois sabe que precisa mudar. Sendo assim, comece a mudar agora. Quando alguém diz que não sabe qual é o seu talento e não se empenha em encontrá-lo, está se deixando controlar pela preguiça e pela ignorância. Todos nós precisamos de outras pessoas para realizar o nosso propósito. Mas, como vimos na lição anterior, essa relação precisa ser de interdependência e não de dependência. Se você tentar o tempo todo ser igual aos outros, quem será igual a você? De onde vem esse condicionamento que nos dá essa aparente noção de falta de controle e confiança? Diria que, basicamente, ele tem origem em 3 pontos. Primeiro, individual. Muitas vezes, o problema vem de dentro. Incerteza, insegurança, falta de confiança e medo de fracassar são os padrões mentais dominantes que se manifestam em nossas ações. A maneira de superar essa condição é desenvolver o seu poder pessoal e cercando-se das pessoas mais especiais que você puder encontrar. 2. Social. Outras vezes, o problema vem das pessoas que estão à nossa volta. Até temos um desejo e uma grande vontade, mas as opiniões, expectativas e reações das pessoas à nossa volta nos impedem de identificar, desenvolver e utilizar os nossos talentos naturais e desenvolver o nosso potencial. Se esse for o caso, mude suas relações radicalmente, porque você está cercado de pessoas fracassadas. Pessoas bem-sucedidas não procuram criar fracasso à sua volta, porque elas sabem que, se fizerem isso, se tornarão vítimas da sua própria criação. E 3. Cultural. Com frequência, o problema é a cultura dentro da qual nascemos, escola, família ou religião. Se você sentir que traz essa herança consigo, tente se desvencilhar dela. Elimine-a da sua vida. Crie algo novo. Defina um propósito para o seu futuro longe dos laços do passado. Qualquer uma dessas 3 origens, no fundo, não possui poder sobre nós, a menos que, por escolha ou omissão, não assumamos o controle e a responsabilidade sobre a nossa vida. Nossa essência, o que nos faz humanos, é a capacidade de dirigir nossa vida. Podemos fazer escolhas embasadas em nossos desejos, mudar nosso futuro e influenciar as nossas circunstâncias. Cada um de nós tem dentro de si o poder de decidir como esses condicionamentos nos afetarão daqui para frente. Não importa o que tenha nos acontecido ou o que ainda nos acontecerá. Sempre teremos o poder de escolher como reagir às diferentes situações que enfrentamos. Assumir a responsabilidade sobre nossa vida significa ter consciência desse poder e saber como utilizá-lo. E isso quer dizer que você, apesar de muitas vezes não ser responsável pelo que acontece em sua vida, tem responsabilidade pela atitude ou comportamento que tomará diante do que lhe aconteceu. Lembre-se, o que mais nos afeta não é o que acontece conosco e que está fora do nosso controle, mas sim a resposta que damos a isso. O que nos afeta não é o que acontece conosco, mas a resposta que damos a esses acontecimentos. Não há nada mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Para cada 10 pessoas fisicamente preguiçosas, existem 10.000 mentalmente estagnadas. Então, o que é autoconfiança? É ter uma convicção segura de que podemos agir sobre as circunstâncias e muitas vezes torná-las nossas aliadas. É ter a convicção profunda de que a escolha final é sempre nossa e de que podemos fazê-la de maneira que sempre nos beneficie. A indecisão é projeto do medo. Ela se materializa em dúvida e as duas juntas se combinam para formar o medo. É muito importante que você entenda isso. Autoconfiança, na verdade, é uma convicção. Nossas convicções são inseparáveis dos nossos resultados.
Elas são fonte do nosso comportamento e atitude. Elas definem a forma como nos relacionamos conosco, com os outros e com as circunstâncias à nossa volta. Elas são as lentes que definem o modo como vemos o mundo. O que vemos sempre está muito mais interligado com nossas convicções e crenças do que com a própria realidade. A realidade não é como a percebemos. Nós a percebemos da forma como somos. Se quisermos mudar a nossa realidade, deveremos primeiro mudar as nossas convicções. Ter consciência desse processo nos dá controle absoluto sobre a realidade e nos enche de autoconfiança. Por isso, todo processo de mudança externa começa necessariamente dentro de nós. Nossa forma de pensar, que cria as nossas atitudes e que, por sua vez, criam os nossos resultados. Não passa de consequência das nossas convicções ou das nossas crenças ou dos nossos condicionamentos. E o que isso quer dizer? O pensamento, ao contrário do que imaginamos, não é a origem das nossas ações. Ele é um estágio intermediário entre o que realmente acreditamos, ou nossas convicções, e as nossas atitudes, que são a manifestação dessas convicções. Se quisermos de fato mudar, teremos de ir a um nível além do pensamento e alterar aquilo em que realmente acreditamos. Para sair do estágio da dependência, precisamos usar os dons naturais como consciência, imaginação, visualização e força de vontade para romper com nossas convicções e nossos padrões mentais mais profundos. Quando tivermos consciência de que temos controle sobre nossas circunstâncias, teremos poder para manipulá-las de acordo com os nossos desejos. Quanto maior for o seu poder pessoal, maior será a sua autoconfiança. As emoções positivas formam o lado que leva para o sucesso. As negativas formam o lado que leva para a pobreza. O medo, oposto da autoconfiança, é a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria que se apresentam de inúmeras formas. A pessoa que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento, não importa quais forem as forças reunidas para derrotá-lo. A confiança em si mesmo começa com o controle sobre o medo. Toda pessoa possui a influência de 6 medos básicos. Dentro desses medos principais, podem ser agrupados os menores. Eis os 6. O medo da pobreza. Apesar dos inúmeros discursos que desprezam a riqueza, poucas coisas na vida causam mais problemas, humilhações e sofrimento ao ser humano do que a falta de dinheiro. Assumir isso como uma verdade exige coragem. A idolatria ao dinheiro é inegável. Tê-lo em abundância quase sempre é sinônimo de prestígio, poder e valor. Sua ausência, entretanto, quase sempre significa o contrário. O medo de envelhecer. Há 2 razões pelas quais muitos de nós temem o envelhecimento. Uma tem raízes no medo da pobreza. Aos olhos do jovem, o envelhecimento na pobreza sempre é assustador. 2. A segunda tem sua origem na idolatria da força e do poder que residem na juventude. A força física, porém, poderá ser substituída sem prejuízo algum pela força da sabedoria que vem com a idade, se investirmos, é claro, nessa construção. O medo da crítica. Somos seres profundamente impactados pelo medo da opinião alheia. Muitas vezes, deixamos de planejar e executar por medo do que os outros pensam ou possam pensar ou falar. Esse medo, porém, é mais absurdo. Ele se apresenta de várias formas, das quais a maioria é de natureza insignificante, trivial e até mesmo infantil. Medo da rejeição. Muitas vezes somos atribulados pelo medo de perder o amor de alguém, principalmente da pessoa amada. Corroemos-nos de ciúmes e de fantasias suspeitas. Esse medo produz mais devastações no espírito de uma pessoa do que qualquer outro, pois, não raras vezes, leva à ruína moral, psicológica e financeira. O medo da doença. Junto com a pobreza e a velhice, o medo da doença é extremamente assustador,
porque nos expõe diretamente à dor e nos conduz à insegurança e ao desconhecido. O medo da morte. Para muitos, o momento da morte parece ser uma preocupação que os acompanha a vida inteira, menos quando essa hora realmente chega. É inútil se preocupar com a morte, uma vez que a única certeza que temos é de que ela é inevitável. Cada um de nós, quando chega à idade do discernimento, é subjugado por um ou mais desses 6 medos básicos. Todos eles estão localizados no campo das preocupações. Por isso, o passo inicial para eliminá-los é identificá-los, observar como eles se manifestam e como nós os alimentamos. O passo seguinte é agir, apesar do medo, em busca da realização do nosso propósito. Somente a ação pode nos libertar do medo, mas para agir, precisamos assumir responsabilidade sobre nossa vida. Precisamos ter autoconfiança. Entre as forças da natureza, talvez não haja outra tão proveitosa para o desenvolvimento pessoal quanto a autossugestão, aquilo que dizemos diariamente para nós mesmos. Por isso, aposse-se do princípio da autossugestão e faça uso constante dele, transformando-se numa pessoa decidida, dinâmica, proativa e independente. Comece por copiar esse texto, memorizá-lo e recitá-lo durante 60 dias, 3 vezes ao dia, refletindo sobre cada verso. Eu vou ler os versos aqui para vocês. Creio em mim mesmo, creio nos que trabalham comigo, creio no meu líder, creio nos meus amigos, creio na minha família, creio que Deus emprestará tudo o que eu necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para isso por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem antes pedir a divina orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que possuem crenças diferentes das minhas. Creio que o sucesso é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, de magia, de amigos duvidosos, de companheiros ou do meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. E assim sendo, serei cauteloso quanto a tratar os outros como quero que eles me tratem. Não caluniarei aqueles de quem não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida. E sei que o triunfo é sempre o resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que algumas vezes ofendo os outros e necessito do seu perdão. Primeiro, formamos nossos hábitos, depois, nossos hábitos nos moldam. Basicamente, todas as nossas atitudes se enquadram em 2 campos, o das preocupações e o da influência. Pessoas dependentes geralmente atuam no campo das preocupações. Elas sentem os problemas, percebem o que está errado, mas se submetem passivamente às suas preocupações por causa da sua dependência. Quando assumimos responsabilidade sobre nossa vida, passamos do campo das preocupações para o da influência. Nossas convicções, basicamente, são hábitos de pensamento. Viver no campo das preocupações, assim como no campo da influência, é consequência do hábito de pensar e agir que adquirimos ao longo da vida. Hábitos representam padrões mentais consistentes e muitas vezes inconscientes que se manifestam automática e involuntariamente nas nossas ações do dia a dia. Eles resultam do ato de fazer sempre a mesma coisa, pensar do mesmo modo e repetir as mesmas palavras o tempo todo. Depois que um hábito é formado, ele conduz e direciona automaticamente as nossas ações. Primeiro, formamos nossos hábitos. Depois, nossos hábitos nos moldam. Uma mente estagnada é um campo fértil para o medo e a insegurança. Não gostamos de ser perturbados nas nossas crenças, convicções e preconceitos. A ideia é esta: voluntariamente e, se necessário, pela força da disciplina,
Direcione suas ações e pensamentos para a atividade desejada até que isso se torne um hábito. Somente estabelecendo hábitos inteiramente novos podemos nos livrar de hábitos antigos. O hábito influencia tanto nosso pensamento quanto nossas ações. Qualquer afirmação que você faça repetidamente para si mesmo ou qualquer desejo que plante e nutra em sua mente por um tempo razoável irá criar irá criar comportamentos que o tornarão uma realidade física. Por intermédio do medo, criamos o hábito da inércia e da estagnação. Para mudar, temos que usar o mesmo princípio e criar o hábito da ação. Aplicações práticas da lição autoconfiança. 1. Afaste-se das pessoas que o puxem para baixo. Há pessoas demais fazendo isso. Quando perceber essa influência, afaste-se. Não se preocupe. Há uma diferença entre autoconfiança, arrogância e prepotência, e você saberá identificá-la. 2. Exalte seus pontos fortes diariamente, porque você não é perfeito e cometerá erros. E os seus adversários, as pessoas invejosas e medíocres à sua volta, irão lembrá-lo deles o tempo todo. Se você não for firme, se não exaltar suas coisas boas, chegará o tempo em que passará a acreditar neles. E 3. Tenha claro os momentos e os motivos dos quais você sente orgulho, porque haverá momentos em sua vida em que não se sentirá tão bem assim. Quando isso acontecer, você precisará se lembrar desses momentos o tempo todo. E assim nós encerramos a lição 3, autoconfiança. Lembrando de estarmos vigilantes a respeito das vozes que falam na nossa cabeça do que é possível ou não para nós, da nossa capacidade e questionam os nossos sonhos. Então, que nós estejamos conscientes dessas vozes para que a gente não dê trela para elas e não permita que elas nos limitem, não permita que essas vozes não nos deixem realizar os sonhos que nós temos, sejam eles grandes ou pequenos, independente, e que também nós não estejamos atentos à opinião das outras pessoas, ao que elas falam a nosso respeito, lembrando sempre que a opinião do outro é apenas a opinião do outro. O que o outro pensa a nosso respeito está baseado nas crenças que ele tem, nos valores que ele tem, nos condicionamentos e crenças que ele tem. E nunca, nunca, nunca diz respeito a quem nós somos. Nos vemos no próximo encontro para que nós estudemos a lição 4.